Vamos para o próximo conteúdo. Potenciação. O que é a potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo: 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta quer dizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 se repetiu 4 vezes, pessoal, porque o expoente, que é o número que fica acima, ele mandou repetir 4 vezes. O 2 que fica abaixo, ele é a base, é aquele valor que se repete. E o resultado que nós vamos achar é a potência. A potência é o resultado da potenciação. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, eu chamo 16 aqui de potência. Esse 2 eu chamo de base. Esse 4 eu chamo de expoente. Beleza? Expoente. E aí tem algumas regras. Toda potência elevado a zero, o resultado sempre será 1. Toda potência elevada a 1, o resultado será a própria base. Então, aqui são duas propriedades que a gente precisa saber. Toda potência de expoente 0, o resultado será sempre 1. Toda potência de expoente 1, o resultado será sempre a própria base. Nós também temos as potências de base 10. O que quer dizer a potência de base 10? Quer dizer que esse 10 aqui, eu vou repetir ele de acordo com o expoente. Como o expoente aqui é 2, eu vou repetir o 10 duas vezes. E para calcular esse resultado, professor, o que é que eu devo fazer? É só colocar o número 1. Como aqui eu tenho o expoente 2, ele indica quantos zeros você vai acrescentar do lado do 1. Como aqui é 2, eu acrescento 2 zeros, aí eu tenho 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Regra, repete o 1. Como o expoente era 3, basta acrescentar 3 zeros. Já respondeu a questão que fala sobre potência de base 10. Vamos agora para as propriedades da potência. Ó, pessoal, aqui nós temos algumas propriedades da potência que nós precisamos compreendê-las. O que é que eu tenho aqui no exemplo 1? Eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. E a regra diz o seguinte: todas as vezes que nós tivermos uma multiplicação de potência com a mesma base, a regra diz: conserva-se a base, vou fazer de azul, conserva-se a base e soma os expoentes. 6 mais 2. Lembrando que quando não aparece expoente é porque tem o expoente 1. Ele é um expoente que ele não vai aparecer, mas na hora de resolver eu tenho que lembrar dele. Então, 6 mais 2 é 8, com mais 1, 9. 2 elevado à nona potência. No exemplo 2, eu tenho uma divisão de potência com a mesma base. Qual é a regra? Repete a base e subtrai os expoentes, ó. Subtrai. Então, eu tenho 10 menos 2 dá 8. 8 menos 4 dá 4. Acabou aí. Ou seja, multiplicando potência de mesma base, devemos somar os expoentes. Dividindo potência com a mesma base, subtraímos expoentes. Nesse caso 3, eu não estou nem multiplicando e nem dividindo. Então, aqui eu tenho uma potência multiplicando outra potência.
Então, eu tenho aqui uma potência de outra potência. E a propriedade diz que basta repetir a base, como aqui é uma fração, tudo que está dentro desse parênteses é a base, que é uma fração. E eu vou multiplicar expoente de dentro pelo expoente de fora. 5 vezes 4 é 20. Acabou aí. Aqui a base é 0,5. 0,5 expoente de dentro multiplico de fora. 4 vezes 2 é 8. Respondi a questão falando a respeito das propriedades da potenciação. Repetindo, multiplicação de potência com a mesma base, conserva-se a base e soma os expoentes. Divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Quando você não tiver nenhuma multiplicação e nenhuma divisão, você apenas repete a base e multiplica o expoente que apareceu dentro do parêntese com o expoente que apareceu fora do colchete. Ou seja, expoente de dentro vezes o expoente de fora. A mesma coisa aconteceu aqui. A base foi 0,5 e o expoente multiplicou 4 vezes 2 igual a 8. Essas são as propriedades da potenciação. Outro tópico, pessoal, foi potência com expoente negativo. Ó, todas essas potências aqui, elas têm expoente negativo. Então, o que é que eu devo fazer aqui, pessoal? Eu vou resolver utilizando essa propriedade. A propriedade de potência com expoente negativo diz o seguinte: todas as vezes que você tiver uma potência cujo expoente for negativo, você deverá inverter essa potência para que o sinal negativo ele se transforme em um sinal positivo. Por exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 3. Abaixo desse 2, parece não ter ninguém, mas existe o número 1. O 1 ele vai subir, o 2 ele vai descer, o 3 agora ele ficou positivo. Por que ficou positivo? Porque eu inverti. Quando eu inverto os valores, o expoente que era antes negativo, ele se torna em positivo. Aí agora é só resolver, ó. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 e multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Já respondeu a questão. Aqui é a mesma coisa, ó. O 1 sobe, o 4 desce, o 2 fica positivo, fica 1/4 vezes 1/4. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Já respondi. Aqui nesse caso, eu tenho um número decimal. O que é um número decimal? É aquele número que geralmente aparece vírgula. 0,5 eu não vou poder inverter. Primeiro eu vou fazer uma transformação. Eu vou escrever 0,5 na forma de uma fração decimal. O que é uma fração decimal? É aquela que o denominador é 10, 100 ou 1000. Então aqui eu teria que fazer 0,5 transformando em fração é 5 sobre 10, ou 5 décimos. E aí agora, repete, e eu vou agora inverter. O 10 vai subir, o 5 vai descer, o 3 ele vai ficar positivo, e agora eu vou usar aquela propriedade lá, ó, 10 quintos vezes 10 quintos vezes 10 quintos. Resultado, 10 vezes 10 vezes 10. Então, aqui eu já sei que vai dar 1000. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1000. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Já respondi a questão. Nesse caso aqui, é só inverter a fração. 3 sobe, 2 desce. E o 2 aqui, que era negativo, ele ficou agora positivo. Que vai ficar 3 meios
vezes 3 meios. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. 9 quartos. Beleza, pessoal? Esse aí foi o conteúdo que falamos sobre potência de expoente negativo. Vamos agora para o nosso último tópico, que vai falar sobre raiz quadrada. O que é radiciação? Chamamos de radiciação a operação que trabalha com raízes. Existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Existem diversos tipos de raiz, beleza? O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é a raiz cuja o índice será um 2. Todas as vezes que falamos de raiz quadrada, a ideia que nós temos é que aqui dentro tem um 2, só que ele não precisa aparecer. A única raiz que nunca vai aparecer o 2 nesse lugar aqui, é quando for raiz quadrada. Porque se estivermos falando de raiz cúbica, aqui teria que aparecer um 3. Se fosse raiz quarta, aqui teria que aparecer um 4. E assim sucessivamente. Então, só não vai aparecer aqui o 2 quando estivermos falando de raiz quadrada. Beleza? Então, aqui eu chamo de índice. O que é o índice? É a indicação da raiz. É o que vai dizer que tipo de raiz você está tendo naquela situação. Esse símbolo aqui chamamos de radical. Esse número aqui, chamamos de radicando. E o resultado que nós vamos achar, vamos chamar de raiz. Por isso que eu leio. Quem é a raiz quadrada de 64? Como eu faço para calcular a raiz quadrada? Eu imagino um valor que multiplicado por ele mesmo tenha como resultado o radicando que estava aqui. Então, eu tenho que imaginar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dê 64. Só pode ser 8. Por que a raiz quadrada de 64 é 8? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Observe que esse 8 ele apareceu duas vezes porque estávamos falando de raiz quadrada. Se estivéssemos falando de raiz cúbica, teria que repetir esse 8 3 vezes. Beleza? Raiz cúbica. Raiz cúbica de 8. Eu vou imaginar qual é o número que repetido 3 vezes multiplicando encontra 8 como resultado. Eu posso dizer que é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Observe que deu o mesmo resultado que estava no radicando. Então, eu posso dizer que a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Se eu tivesse raiz quarta de 16, seria 2 também, pois 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Raiz quarta de 16 é igual a 2. Entenderam? Essa é uma das maneiras de calcular uma raiz. Mas também existe outra, pessoal. Qual é a outra maneira que a gente pode usar para calcular a raiz? A maneira seguinte: fazendo a decomposição em fatores primos, nós também podemos encontrar uma raiz. Por exemplo, se eu quero calcular a raiz quadrada de 81, eu sei que é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Mas eu posso usar um outro método para calcular a raiz de 81. Seria 81, iria fazer a decomposição em fatores primos. 81 não pode dividir por 2 porque ele não é par. Então, eu poderia por 3. 81 dividido por 3 é 27. Por 3 é 9. Por 3 é 3. Por 3 é 1. Acabou aqui. Põe um traço. Aí fica 3, 4 vezes. Ele apareceu aqui, 4 vezes. Então, eu poderia colocar aqui, Como aqui é 4 e aqui é 2, eu iria fazer 3 ao quadrado
3 ao quadrado, ok? Por que 3 ao quadrado? Porque aqui é 4 e o índice aqui é 2. Então, eu vou ter que deixar igual com esse índice para que eu possa cancelar. Então, cancelo porque aqui é 2, 2, 2. Quem sobrou? Sobrou 3 vezes 3, que dá 9. Então, esse método aqui é um dos métodos que eu posso utilizar para calcular uma raiz quadrada, caso eu não saiba calcular de cabeça. A raiz quadrada de 100 é 10. Mas se eu não souber de cabeça, como é que eu faço? Eu vou ficar fazendo tentativas? Não. É simples, eu vou lá, fatoro, né? Eu decomponho, ó, por 2,50, por 2,25, por 5 é 5, por 5 é 1. Resposta é 2 ao quadrado, porque apareceu 2 duas vezes, 5 ao quadrado. Vem pra cá, raiz quadrada de 100. Vai ficar 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Aqui não é 2? Corto, corto e corto. Sobrou 2 vezes 5, 10. Logo, a raiz quadrada de 100 é 10. Ok? Um abraço a todos. Espero que eu tenha ajudado a vocês a compreenderem esses conteúdos. Lembrando que aqui foi um breve resumo dos conteúdos trabalhados nessa unidade 1. Um abração e até breve.